Professor de Geografia, certo? A aula de hoje vai ser sobre os impactos no processo de industrialização na produção e circulação de produtos na Ásia. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre essa circulação, essa movimentação na industrialização na Europa, tá? Lembrando que a Europa foi o berço disso, falamos sobre as três revoluções industriais, citamos, né, sobre as três revoluções industriais, falamos sobre as principais invenções que foram criadas no período da Revolução Industrial e que modificaram, né, as cidades na Europa e no mundo inteiro, tá? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Ásia. Para falar sobre o que aconteceu na Ásia, nós precisamos voltar um pouco no tempo, né? Viver um pouquinho esses períodos das grandes navegações e período também da colonização e neocolonização, para saber o que foi que aconteceu na Ásia, para dar importância às mercadorias, né, que circulavam e que vinham da Ásia. Vamos começar a aula, gente. Presta atenção. Nono ano, a gente vai ter, para iniciar a aula, essa imagem. Acompanha na tela. Tá? Essa imagem mostra um nobre, né, francês, e essa era a roupa que ele usava, né, a roupa que ele utilizava. Observe que essa roupa é cheia de algodão, né, a forma dessa roupa, né, a moda que se tinha para usar essa roupa era meio cônica, né, você pode ver que as formas geométricas era uma moda que era muito valorizada no período do século 17, 18 e até o fim do 19 também, né? As pessoas usavam essas roupas e isso demandava tempo. Existia uma pessoa específica que confeccionava esse tipo de roupa, tá? Era uma roupa toda em algodão e com a invenção da máquina de tear, que você acompanha agora na tela, você observa que o homem começa a produzir essas roupas em maior escala, tá? E com o aumento de produção, várias pessoas começando a utilizar essas roupas nas ruas, tá? A moda, que já existia nesse período, vai se perdendo entre os nobres e vai dando importância a outras roupas, e aí aumenta o mercado têxtil na Europa, na primeira Revolução Industrial, lembrando. A máquina de tear, gente, ela teve várias fases, tá? Ela teve essa fase que vocês estão vendo aí, que era de manuseio humano, tá? Teve uma fase de produção hidráulica, que as pessoas utilizavam essa máquina aí que vocês estão vendo em uma outra forma, né, em outra esfera. Agora a água, né, as pessoas não mais movimentam a máquina, e sim agora a água, forças externas começam a movimentar. E por último a máquina a vapor, né, na primeira Revolução Industrial, que foi um marco de grandes mudanças nesse período aí têxtil, né, que seguia a primeira Revolução Industrial. Ok? Mas observa essa próxima imagem agora que você acompanha na tela. Existiam também outras modas, né, que circulavam entre a Europa no período da Revolução Industrial. E, ao contrário da imagem que vocês viram anteriormente, você vê uma imagem mais leve, né, de pessoas agora utilizando um outro formato de roupa, uma roupa mais fina, né? Esse material que eles estão utilizando é a chamada seda, tá? A seda ela circulou pela Europa, né, por muito tempo, tá? Mas a seda tem muito tempo de uso, né, entre as formas de roupa europeia, entre a moda europeia, né? Mas de onde é que vinha essa seda, tá? Aí é que a gente começa a falar um pouquinho sobre a Ásia nesse processo aí industrial, na nossa aula. Vamos lá. Na tela vocês acompanham aí, tá? A dinastia chinesa. A China viviam várias dinastias, tá? E quando essa dinastia chinesa entra em contato com um império chamado Romano, tá? Esse império romano ele começa a fazer acordos entre comércio na China. Para a fabricação da seda era necessário um bicho, né, o bicho da seda, e esse bicho só tinha na China. Então, dessa forma, só a China tinha um material para produção e confecção de roupas. Através desse comércio, foi se vendo nessas rotas, né, que existiam outras mercadorias também que dava para ser comercializada, né? Olha para mim agora, nesse período aí de processo de expansão, né, da Europa, eles não sabiam como conservar os alimentos, né? Aí é que entra a ideia das especiarias no processo lá das grandes navegações, né? Então, nas grandes navegações, eles começam a achar especiarias, né? E essa é o impulso que dá para se criar novas ferramentas, novos veículos para chegar até a Europa, né? Até a Ásia. Então, esse comércio ele começa a ficar mais estreito, tá? Com a medida que eles vão achando novos recursos de venda, novos recursos de comércio. É essa que dá a união entre Europa e Ásia. Acompanha na tela mais uma vez. A gente vai ver que a Rota da Seda é uma série de rotas, né, interconectando a Ásia e a Europa. Tá? Os meios de transportes que rodavam eram meios de transporte meio rústico ainda, né, aqueles a cavalos, junto com carruagens.
Depois, no período das grandes navegações, nós vamos ter as embarcações que vão ser criadas, né? A gente vai ter também uma coisa que vai ligar essas duas regiões, vão ser confecção de trens na Europa, né? Quando começa a segunda revolução industrial, começam a se criar mais trens, né, para transportar mais mercadorias. Tá? Então, você vai ver que a Ásia vai ser uma sede de grande importância para o material que se vai utilizar na Europa. Então, o comércio entre essas duas regiões era muito estreito e precisava de mais rapidez, mais fluidez no processo de industrialização. Olha para mim agora. É aí que eles começam a inventar novas tecnologias, tá? Novas técnicas, para começar a extrair mais desse ambiente. Olha agora essa imagem, gente. Essa rota da seda, ela conseguiu desenvolver várias regiões. E aí eu citei algumas, né? Egito Antigo, a Mesopotâmia também, a China, a Pérsia, a Índia e Roma, tá? Então, essas cenas que vocês estão vendo agora de pessoas nas ruas comercializando, eram muito comuns, tá? No processo ainda que eles estavam em acordo, né? Se pagava um valor, você ia lá, tirava sua mercadoria, né? Então, existia, né, por essa rota da seda, uma união entre essas duas regiões, tá? E precisava-se dessa rota para ter tapete. Você que analisou a imagem, a primeira imagem que a gente falou, a segunda imagem que a gente mostrou, na verdade, das pessoas usando roupa de seda, você viu um tapete forrado no chão, né? Já era um processo ali de como eles já estavam interagindo com esses mercados asiáticos, né? Com esse comércio asiático. Ok, gente? Olha para mim agora. Mas existia duas potências, tá? Duas potências que dominaram, né, boa parte da Ásia. Foi a França e a Inglaterra, tá? Essas duas potências, elas tiveram muitos conflitos, tá? Para ver quem conseguia dominar, quem conseguia tomar conta de todo o comércio asiático. Mas a Inglaterra, tá? Foi uma das que conseguiu aí maior destaque, como você acompanha na tela agora. Vê esse mapa, gente. A gente vai ter nesse mapa aí, tá? Essa parte aí, toda essa parte em laranja, eram regiões que a Inglaterra ela dominava. A gente vai ter a Holanda, destaque também, a gente vai ter França, tá? Mas a Inglaterra ela dominou toda a região que era chamada região das Índias, né? Que era o maior foco aí de produtos, né? De especiarias que saía da Ásia para a Europa no período aí das revoluções, né? As especiarias foram muito importantes, inclusive para financiar as pesquisas, o desenvolvimento de tecnologia para essas navegações e também para esse transporte de mercadoria, né? Para que a Europa pudesse mostrar, para a Inglaterra mostrar o seu poder perante os povos asiáticos, tá? Mas acontece uma guerra, tá? Um conflito entre Inglaterra e França para disputar os territórios ali da Índia e, né, no meio dessa guerra a Europa ela consegue, a Inglaterra ela consegue aí um destaque, ela consegue vencer, tá? Essa guerra foi chamada também de Guerra dos 7 Anos, tá? Essa guerra aconteceu no século XVIII, tá, gente? Foi um conflito que durou 7 anos entre Inglaterra e França, tá? Mas com a vitória, né, da Inglaterra, eles conseguiram aí criar uma companhia, criar uma empresa, tá? Que não só servia para levar mercadorias da Ásia para a Europa, mas também que servia para observar como é que o país se desenvolvia, quais eram as técnicas que eles poderiam utilizar em sua região para arrumar mais ferramentas para dominar as outras áreas da Ásia, tá? E aí desse período foi que foi se inventando novas embarcações, o desenvolvimento de novas técnicas também de transportes iniciaram, e é aí que cruza com o período aí da primeira e da segunda revolução industrial, tá? Do fim da primeira e começo da segunda, ok? Acompanha na tela. A gente vai ter aí a Companhia das Índias Orientais, né? Servia para arrecadação de impostos e medidas judiciais também, tá, gente? Esse símbolo, essa insígnia que vocês veem é o brasão da companhia, tá? Essa companhia servia para todas as atividades que fossem relacionadas ao país de dominação, tá? Mostrando para vocês aí também que existia uma companhia holandesa também que fazia rivalidade com a companhia britânica, ok? Olha para mim agora. Gente, essas duas companhias eram companhias que utilizavam vários métodos, tá? Várias formas de dominação. Elas criavam setores dentro do próprio governo, eles se instalavam mesmo do próprio governo,
tá, do país dominado. Mas, olha para mim agora, não era só uma questão aí simplesmente de arrecadação, simplesmente de extração de materiais, e simplesmente de extração de especiarias. Era também uma relação muito próxima que eles tinham entre os governos, tá? Eles conseguiam se infiltrar, tá? Eles conseguiam falar com que os imperadores, né, as pessoas que estivessem na frente do poder, fizessem o que eles queriam, mas no fim eles extraíam muitos recursos, tá, dessas regiões. E é esse ponto que gera muitas mazelas, tá, para as regiões que foram dominadas pela Europa nesse período aí da primeira, da segunda e terceira revolução industrial. A gente vê o caso aí de África, né, gente? A África é toda descaracterizada, né? Muitas matérias-primas foram extraídas da África, tá? A gente vai ver também que Índia, ela tem uma mazela social muito grande por conta dessa retirada de especiarias, por conta dessa dominação que foi feita pelos ingleses durante muito tempo, tá, gente? E isso vai enfraquecendo o povo, vai descaracterizando, vai fazendo com que o povo não se desenvolva, tá? E esse é o grande problema do que aconteceu no período de domínio, que também cruza com a segunda e terceira revolução industrial. Ok, gente? Acompanha na tela mais uma vez. Essa é uma imagem dos britânicos chegando aí a uma costa indiana, né, gente? Eram imagens que vocês conseguem observar a bandeira da Inglaterra sendo hasteada, né? Vocês conseguem observar também vários nobres, né, com roupas muito finas indiana, também se chegando perto, né, para contemplar, para receber esses nobres, tá? Vocês observam que o elefante na Índia tem um símbolo de grandeza, né? Tem um símbolo de poder, e é muito especial para os indianos, né? E eles trazem os maiores animais para receberem os ingleses. Então, vocês estão vendo que através dessa tela há uma visão receptiva dos indianos para com os ingleses. Mas a gente sabe que essa relação de proximidade foi uma relação inicial, né? É uma relação que tinha muito interesse para os ingleses, inclusive nas especiarias, tá? Vocês já acompanham também na próxima imagem um inglês, né, chegando junto aí de um grande líder indiano, né? Você vê que o povo está ao redor aí, né, como se fosse uma recepção mesmo, como se fosse um comício, né, para receber os ingleses. Eles vinham, nessa imagem mostra que eles vinham os ingleses com grande força, né, com grande prestígio entre a população, porque não era fácil você ficar perto de um grande líder desse, tá? Não era fácil você chegar perto de um grande líder desse. Então, os ingleses eles chegaram na Índia e fizeram uma relação de dominação um pouco diferente, né? Eles chegaram na proximidade, chegaram na cúpula mesmo do governo, ok? Nessa próxima imagem vocês também veem que eles têm muito privilégio, né, perante os indianos, né? Essas câmaras que eles tinham eram câmaras que só tinham nobres, grandes líderes que poderiam usufruir desses prazeres que tinham na Índia, tá, gente? E isso mostra a relação de proximidade com os ingleses. Olha para mim agora, lembrando que a recepção que eles receberam não é a recepção da nobreza da Inglaterra, e sim uma recepção da empresa, Companhia das Índias Orientais, tá, gente? Então, não é a própria nobreza inglesa que vem fazer acordo com a nobreza indiana, tá? É a empresa, tá, indiana, a empresa inglesa que vem fazer esses acordos, tá? Então você vê que eram nobres da Inglaterra que vinham com muito dinheiro para explorar mesmo o território indiano, ok, gente? Isso aconteceu por boa parte da Ásia, mas existia uma região, tá, que não abria tanto espaço, tá, para esses ingleses. E essa região é a China, tá, gente? Vamos falar um pouquinho da China, tá? Mas acompanha essa imagem agora que vocês veem a relação que eles tinham de grandes exportações, né? Eles retiravam mesmo os produtos indianos, né? Confeccionaram muitos portos, né, para a saída de especiarias, para a saída da seda, para a saída de tapete, da tapeçaria indiana, que é uma tapeçaria muito rica, tá? Saída de incensos, enfim, essa companhia ela extraiu muitos recursos indianos. E o valor que eles extraíam, o valor que eles tinham, os indianos tinham em cima desses recursos, eram baixíssimos, tá, gente? Esse produto era super valorizado na Inglaterra, e foi isso que desenvolveu, mas a saída da Índia para a Inglaterra tinha um custo
bem menor e um custo bem básico. Então a gente vai ver que é uma relação totalmente desigual entre as nações, ok, gente? Isso vai ocasionar muitas mazelas sociais no desenvolvimento da Índia, tá, gente? Vocês acompanham nessa tela agora, vocês veem que na imagem tem muita empresa inglesa, né, dominando os grandes centros urbanos da Índia, tá, gente? E o comércio aí de rua, os próprios indianos, né, usam a rua para fazer comércio, né? Enquanto os prédios, as estruturas físicas funcionam para empresas estrangeiras, a rua funciona para as empresas aí, para os indianos fazerem seu próprio comércio, tá? Então é uma contradição, tá, gente? E é uma das mazelas que essa companhia das Índias Orientais fez com os indianos, tá? Então vocês veem que é essa mazela social que perdura entre o povo indiano. Mas olha para mim agora. Existia uma potência, tá, que assim, tinha o seu território muito fechado para as regiões, tá? Tinha um território muito fechado para esse tipo de dominação inglesa, pelo fato de ser um país muito forte, tá, em quantidade de pessoas e em estrutura de exércitos de dominação, tá? Que foi a China. Gente, a China tinha uma relação muito fechada com os ingleses no período aí das grandes navegações, porque a China sabia qual era o real motivo, tá, da Inglaterra se chegarem em algumas regiões asiáticas. Eles sabiam qual era a dinâmica que os ingleses tinham para a dominação desses territórios. E aí a China fecha seus portos. Porém, essa empresa ela é muito ardilosa, tá? Essa companhia das Índias Orientais ela é muito ardilosa e cria mecanismos para se infiltrar aí no mercado chinês. Porque o mercado chinês era um mercado muito rico, e assim como existia muita riqueza nos recursos, na extração que eles faziam na Índia, na China poderia ter muito mais, e eles sabiam muito bem disso, porque já faziam comércio com eles desde o tempo lá da Rota da Seda que a gente conversou. Ok, gente? Observe agora na tela. Existia um comércio muito fechado, mas durante uma dinastia chamada de Manchu, tá? Olha a estrutura aí do imperador, tá? O imperador Kangxi. É um nome bem diferente. Você vê que a estrutura, você vê que a roupa que o imperador utilizava era uma roupa bem detalhada, cheio de ornamentações, tá, gente? Bem parecida com algumas tapeçarias, né, que os indianos costumavam usar. Mostra como eles eram habilidosos na confecção desses tecidos, tá? E esse tecido poderia ser enviado para a Europa e enriquecer mais ainda o mercado lá europeu, tá, gente? E os ingleses sabiam que isso poderia acontecer e poderia trazer muito dinheiro para eles e precisavam entrar no comércio chinês. E é aí que eles encontram um meio, tá? Eles encontram as drogas. Existia uma droga muito utilizada nesse período aí, entre o século XVIII e século XIX, que era chamado ópio, tá? Esse ópio, ele era uma droga que viciou muitos chineses, tá, gente? Fez com que os ingleses conseguissem entrar no mercado chinês através do contrabando, tá, do tráfico de drogas, e conseguiram se infiltrar e fazer com que os chineses ficassem viciados com essa droga, com essa solução chamada de ópio. Ok, gente? A gente vai ter um caso aí, como vocês veem, que a China, nenhum país nunca viveu, tá? Um problema de entorpecentes, um problema de droga, quanto a China no século XIX. Muitos chineses ficaram quase que esqueléticos, muitos chineses pereceram, né, morreram, por conta do vício com essa droga chamada de ópio. Então, olha para mim agora, vocês conseguem observar que essa dominação inglesa, vocês conseguem observar que esse processo de industrialização que a gente conversou lá na última aula, foi um processo que ele foi desigual, né, nas chamadas colônias, depois nas neocolônias. Tá? Então, ele foi completamente desigual e isso fez com que esses países que sofressem essa dominação, tá, que fossem extraídos dos seus recursos minerais, dos seus recursos naturais, sofressem com o processo de dominação. Okay? Então, as potências europeias foram as que mais se destacaram porque elas conseguiram dominar. Criaram grandes embarcações, criaram trens, criaram armas, né? A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial é o reflexo do poderio que os ingleses, né, e depois os americanos, norte-americanos, conseguiram com esse processo de industrialização, tá, gente? Então,
mas quem financia, tal, que dá pano para manga, para essa galera conseguir ter recursos, são as pequenas potências, tá? Que eles extraíam os recursos de forma desigual, de forma desonesta. Ok, gente? Observa a próxima imagem agora. O Japão também vai começar a participar desse processo já no final, na metade do século XIX. Tá? Então a gente vai acompanhar o século XIX aí como o final da segunda revolução para a terceira revolução industrial. Qual foi a política que foi usada para a dominação japonesa? O Japão era um território, gente, muito isolado, tá, das outras potências. Você não conseguia ver o que acontecia no Japão. E por meio de uma política chamada de política de canhoneira, né, utilizada pelos Estados Unidos. Olha para mim agora, como é que funcionava essa política? Os Estados Unidos chegavam com seus canhões na costa japonesa, chegou, né, com seus canhões na costa japonesa e apontou e ameaçou, dizendo, Japão, você precisa abrir seus portos, precisa abrir seu comércio para a gente, porque a gente está precisando aí de novas mercadorias, a gente precisa fazer um acordo com vocês. E aí foi chamado os acordos desiguais, né? Porque enquanto o Japão fornecia matérias-primas, fornecia seus produtos, né, em mão de obra, os americanos ofereciam armas e produtos da industrialização. Observa na tela, tá? Existia uma dinastia, um império chamado de Império Meiji no Japão, tá? Ele foi entre os anos de 1870, tá? E esse Império Meiji, ele foi muito influenciado pelas ações norte-americanas, né? Então houve muito investimento na educação, tá? E na industrialização. Mas a educação e industrialização que rolou nesse ambiente aí foi uma educação mais voltada para as tecnologias de guerra, tá? E voltada também para posição de formação de um exército novo japonês, tá? Um exército que pudesse segurar, por exemplo, se uma outra potência viesse invadir o seu território, tá? Então o Japão estava começando a aprender com os ocidentais, tá? Para se proteger de uma guerra ou de um conflito mundial, ou até mesmo, que foi o que o Japão fez, para dominar. Ok, gente? Observa na tela aí que eu botei para vocês. Esse conflito, né? Essa política, essa diplomacia de canhoneira que foi feita no Japão, ela gerou um sentimento para os japoneses de muita humilhação, tá, gente? Até porque os japoneses tinham aquela ideia dos samurais, né? Daqueles guerreiros lá muito lendários que conseguiam ter maior destaque, né? Conseguiam destruir qualquer tipo de exército, mas quando eles viram as armas, o poder de fogo ocidental, eles precisavam aí se levantar e precisavam fazer novos métodos de defesa, né? Então houve o treinamento militar de estrangeiros, pelos estrangeiros, né? Os americanos vieram e treinaram os exércitos japoneses, teve também a construção de fábricas de armamento, o que empregou e desenvolveu o povo japonês, né? Porque tinha mais trabalho para as pessoas produzirem mais armas e mecanismo para se defender, tá? Aquisição de navios modernos, né? Então a frota japonesa virou uma frota muito, muito poderosa. Observa aí que os ingleses, os norte-americanos, né, estão lado a lado aí com a grande coroa, com grande dominação aí japonesa. Gente, olha para mim agora. Todo esse processo, tá? Ele vai ocorrer de modo simultâneo, tá? A gente vai ver que a cultura estrangeira, né, a cultura europeia, ela entra nas pequenas potências por meio de utensílios que eles vêm projetando na segunda revolução industrial, e a grande arma que os estrangeiros, que os ocidentais tinham, era esse manuseio com as novas tecnologias, né, de guerra. Tá? Então, você vê que a guerra ela foi o motivo principal do desenvolvimento que aconteceu na segunda revolução industrial e na terceira revolução industrial, que é essa que estamos vivendo até esse momento da aula, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Ok, gente? Deixei para vocês aí, apareceu para vocês inicialmente o número de WhatsApp, tá? Vocês podem fazer perguntas. Por meio dessas perguntas a gente pode dialogar. Quem tiver mais dúvida sobre a aula, tá? Pode também acessar as minhas redes sociais e até uma próxima aula, nono ano. Valeu!